OPO. Minha função é coordenar a equipe, discutir quais são os casos que estão em andamento, ser o mediador entre a nossa OPO, né, que é uma regional, e a Central Estadual de Transplante, né, que é o Programa Estadual de Transplante. A gente faz essa intermediação de médico para médico, vê os casos que, se são bons, a gente passa para a Central, e a gente tenta coordenar toda a logística do processo de doação e transplante. Então, a minha história com relação à vivência do transplante, né, é uma história, assim, a minha doença era uma doença genética, né, chama-se rins policístico, é um gene dominante por parte de pai, no meu caso, né, pode ser por parte de mãe, mas no meu caso foi por parte de pai, e vai se criando cisto no rim, chega uma hora que você perde a função renal, né. Então, por volta dos 30 anos, eu descobri que eu tinha essa doença, e minha função renal foi declinando, né? E houve a necessidade, né, aos 39 anos de idade, de ser submetido a primeiro eu fiz hemodiálise, né? Eu fiz um período de 4 a 6 meses de hemodiálise e fui submetido a um transplante. A doadora foi a minha mulher, né? Que ela era compatível comigo, a chance era pequena, mas coisas do destino. Né? Eu tinha 18 anos, meu pai ele ficou muito doente e em Volta Redonda não tinha um atendimento específico para doença do fígado. Eles trataram meu pai durante um ano, não sabia se era por conta de doença psiquiátrica, porque ele tinha uma doença que o fígado gera, que o fígado, quando está doente, ele libera uma toxina que cai na corrente sanguínea e atinge o cérebro. Então a pessoa sai do ar. E aí aqui eles tratavam isso de um modo completamente errado. E a gente tomou a decisão, vamos para São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo para tentar a doação de transplante de fígado. A gente já sabia que a doença dele era no fígado por conta de cirrose hepática provocada pelo alcoolismo. E a gente foi para São Paulo. E aí lá em São Paulo eles falaram pra gente, vai pro Rio, vocês são de Volta Redonda, é mais perto do Rio, então vai pro Rio. E aí foi assim que a gente começou, foi por conta própria que a gente começou a buscar essa história de transplante. A OPO é uma organização de procura de órgãos, né, como o próprio nome diz. Ela surgiu em São Paulo, né, e como estado pioneiro, e na verdade é como se fosse um processo de regionalização do transplante, do processo de doação e transplante, né. Na verdade, assim, a gente tem a Central Estadual de Transplante, que é a base, né, que é a CNCDO, e a logística ficava um pouco ruim deles saírem, deslocarem do Rio de Janeiro, da capital, para vir para o interior, e estar avaliando os potenciais doadores, estar entrevistando a família. Isso demandava mais tempo. Então surgiu uma portaria nacional, né, isso do Ministério da Saúde, que criou isso em âmbito nacional, que os estados dividissem o seu estado em regiões, e nessas regiões tivesse um braço da Central Estadual, que coordenasse a nível regional o processo de doação e transplante e fazendo o intercâmbio com a Central Estadual, né, mantendo essa ligação, para que o processo flua de forma mais rápida, né. De uma certa forma, não é descentralizado, porque na verdade a gente tem ainda, a gente é vinculado ao Programa Estadual de Transplante, então a gente seria um braço dele, né, como se fosse um tentáculo em uma região que seria inalcançável, com isso aumentando o número de doadores. E com essa atitude, né, com a criação das OPOs, que são, a gente tem a OPO na região sul, que é a nossa, né, sul fluminense, a região de Angra dos Reis, que é a Costa Verde, e a região de Serrana, né, que é Três Rios, e a Baixada Fluminense. Então a gente tem uma região aí de abrangência de mais ou menos 2 milhões de habitantes. A gente tem a OPO Norte, que é em Itaperuna, que fica em Itaperuna. A gente tem 2 OPOs na metropolitana, né, e uma em Niterói, compactando 5 regiões. Então a gente é responsável por essa região, que vai de Itatiaia até Três Rios e até Angra dos Reis e Baixada Fluminense. Então a gente trabalha 24 horas por dia
uma equipe com 5 enfermeiros, e a gente faz esse rastreamento desses pacientes que estão com trauma cranioencefálico, que podem evoluir para a morte cefálica e se tornar um doador de órgãos. Primeiro ele ficou internado, né? E o médico falou que ele precisaria de um transplante, que só daria jeito num transplante. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça ou pela cabeça dele. A gente achava assim, não vai chegar um dia que vai falar só o transplante vai dar jeito. E eu falei pra ele, quando o médico falou, entrou no quarto, falou, eu falei assim, eu vou ser doadora, Marcelo. Aí o médico virou e falou assim, se você for doadora, ele ganhou na loteria. Até achei meio assim, porque a gente estava num momento tão assim. E ele tem um irmão que tem o mesmo tipo sanguíneo dele. E só o irmão tinha o mesmo tipo sanguíneo dele. E fomos nós dois fazer. Só que eu fui mais compatível que o irmão dele, né? Então, assim, parece que eu já sentia o tempo todo que eu ia ser doadora para ele. Era uma coisa assim que eu tinha certeza. Eu sentia, a partir daquele momento que ele falou, precisa de um rim, eu vou doar o rim para ele. No início do mês de junho, ela começou a sentir umas dores de cabeça muito fortes. E ela achou que fosse uma enxaqueca, uma coisa normal que estivesse acontecendo. Um dia meu pai resolveu levar ela para o hospital para ver o que seria essa dor de cabeça, e nesse mesmo dia ela fez uma tomografia e lá eles constataram que ela tinha tido um AVC hemorrágico. Ela ficou acho que 2 ou 3 dias ainda no hospital de Valença e depois foi transferida para Itaperuna, que é o norte do estado, que é referência em cirurgia neurológica. Quando a gente aborda as famílias, a gente costuma usar, porque parece muito na mídia, a pessoa estava em coma, depois de 20 anos acordou, né? Então a gente faz uma diferenciação, a gente usa até algumas questões para diferenciar. Então o que a gente fala? O coma, mesmo que tenha um vasinho só irrigando o cérebro, tem uma circulação sanguínea. Então o paciente em coma pode ter, né, o nosso organismo faz umas circulações colaterais e ele realmente acordar depois de um tempo. Mas a morte cefálica não, a morte cefálica não tem. Né? A gente fala que não passa do pescoço para cima, não tem circulação sanguínea. Então não passa sangue, então é o que diferencia. E um tecido sem circulação, ele está morto. Né? A gente fala, uma vez numa entrevista, a família era leiga, eles conseguiram entender a gente usando como se fosse a necrose. Um tecido sem vascularização, tá morto. Então, às vezes, a gente tem que usar alguns artifícios para a família entender, né, a diferença da morte cefálica para o coma. Tudo começou quando eu já ia nos exames por aqui, mas as médicas daqui só falavam que era isso e aquilo, tudo bem, mas eu continuei na minha rotina normal. Aí uma vez eu fui pescar em Tupuciquara, que, se você não conhece, é aquele biquinho de Minas Gerais que tem no mapa do Brasil, é lá que eu estava. E passei mal lá e andei muito, porque eu fui para Uberaba e um monte de lugar. E depois, por fim, recomendaram que eu tinha que ficar em Uberlândia, onde eu fiquei internado por 3 dias, no Hospital Santa Genoveva. E nesse período, procurei a Dodora para me buscar lá e trazer para cá, que eu achava que o recurso aqui no Rio de Janeiro e São Paulo era melhor. E assim foi feito. Aí chegou lá o médico de lá, me deu alta, que eu podia vir tanto de carro como de avião. A Dodora preferiu vir de avião, viemos até meio contra a minha vontade, que eu não sou muito chegado a avião nem nada, né? Aí viemos, fizemos uma baldeação em São Paulo, depois chegamos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, de lá viemos embora de carro para casa. Aí daqui eu liguei para o Hospital das Clínicas para saber o que eu tinha, aí fiz exame lá um monte de vezes, aí até que me detectaram o que era que eu tinha mesmo. Aí eu falei, pô, mas só que São Paulo é muito longe daqui de Volta Redonda.
Eu peguei e liguei uma vez para o Rio para saber como é que eu fazia para ir lá. E marcaram uma consulta no mês de janeiro lá. Aí eu peguei, fui na consulta e transferiram tudo de São Paulo para o Rio. Isso foi no mês de janeiro que eu fiz. Quando foi no mês de agosto, no dia 30 de agosto, como eu já estava condenado para lá e para cá, me falaram que eu tinha que fazer um transplante. Aí fizeram no dia 30 de agosto. Entendeu? Como eu tinha minha filha que poderia doar 40% do fígado dela, e assim eu peguei e fiz. Eu descobri que eu poderia ser doadora para o meu pai quando a gente foi consultar, tivemos a primeira consulta no Rio, e aí eles explicaram pra gente, mas eles deram essa opção de, pode ser doador vivo, pode ser doador cadáver. Só que depende do estado clínico do doente. O doente, ele tem a opção, ou ele pode receber 40% de um fígado de uma pessoa que está viva e doar parte, ou ele tem a necessidade de receber um fígado inteiro. E aí meu pai podia receber 40% do fígado, ele tinha saúde para isso ainda, tinha um quadro clínico bom. E aí a gente fez, somos 4 irmãs, né? Aí 3 foram desclassificadas assim de cara e sobrou pra mim. A Luciana, por ser muito maior que meu pai, não poderia. A Bruna não tem o mesmo tipo sanguíneo do meu pai. E a Thaísa já tinha tido tuberculose, então ela também foi descartada. Aí sobrou pra mim, graças a Deus. A gente concordou com a doação, pois foram feitos acho que, se não me engano, 3 exames. 3 exames que constataram a morte cefálica, e ela já conversava bastante comigo sobre isso, de que se houvesse morte cefálica, a pessoa não acordaria, o cérebro havia morrido e os órgãos poderiam ser aproveitados. Para saber se a pessoa está com morte cefálica, é feito 3 exames, né? São 2 exames clínicos e um exame de imagem, que a gente chama de exame complementar. Para se definir o diagnóstico, a gente tem que respeitar essas fases. Então, o paciente acima de 2 anos, né, que a gente tem um intervalo de um exame clínico para o outro de 6 horas, um desses exames clínicos tem que ser feito pelo neurologista, e a partir do primeiro exame a gente pode acionar o método complementar, que geralmente é o eletroencefalograma ou um dopplerfluxograma cerebral, para ver se não tem atividade elétrica e nem fluxo sanguíneo. Aí define-se o diagnóstico. Em momento algum, os profissionais da saúde forçaram, eles deixaram aberto de que era uma possibilidade a doação de órgãos e deixaram para a família decidir o que fazer. O momento mais difícil do processo da descoberta e do transplante, não é isso? Foi quando me falaram que eu estava assim, que aí eu lembro muito bem que o médico falou, você bebe? Eu falei assim, eu bebo tudo, tá bonitinho, não? Eu bebo e não é pouco não, eu bebo muito, entendeu? Agora, só nunca bebi o juízo na vida. O juízo não bebia não. Se eu tivesse que viajar para algum lugar que eu tomasse a minha cerveja, por lá eu ficava, só vim embora no outro dia. Agora, foi uma situação meia coisa, porque primeiro, você é acostumado numa determinada rotina de vida, pra lá e para cá. E, de repente, você começa a pensar, você tem que mudar tudo aquilo que você era. Aí que entra, de repente, aquela vontade assim, ou você quer viver ou você quer morrer. O momento mais difícil nesse processo todo foi, primeiro, que o meu pai faleceu de rins policístico. Quando eu tinha 14 anos, meu pai teve a doença dele se manifestou. Na época a medicina não tinha, né, o domínio dos medicamentos, da tecnologia de hoje, então ele infelizmente não resistiu, veio a falecer. Então eu passei a minha adolescência impregnado da
de ver meu pai morrer, né, de uma doença renal. E inconscientemente eu tinha muito medo de eu ter aquela doença. Então, quando eu fiquei sabendo que eu era rins policístico e que a doença já tinha avançado a um grau que eu teria que ir para uma hemodiálise e a um transplante, para mim parecia o fim, né? Eu tive a sensação de que ali era o começo do fim. E foi um momento de muita angústia, muita angústia. Foi quase como se o pano caísse, né? Assim, como se você fosse soterrado à limitação do tempo, né? Porque a gente tem essa limitação, mas a gente não pensa nela. E a partir do instante que eu descobri que eu teria que passar por um transplante, por uma hemodiálise, e tendo a vivência do meu pai, que passou por isso, aquilo soou quase como se fosse uma contagem regressiva, né? Eu tinha um filho de 3 anos, né? Então foi o momento mais difícil. E o que mais me angustiava é que as pessoas falavam, mas você precisa superar, você precisa pensar em outras coisas. E eu percebi que nem sempre a gente domina o pensamento e o sentimento. Então eu fiquei refém, naquela época, de uma angústia, de uma saudade do não vivido, de uma vontade de ter mais tempo para viver e perceber que talvez a limitação do meu corpo não permitisse. Foi um momento muito difícil, apesar de ser muito amado, as pessoas terem dado muito apoio, aquilo impregnava em mim, assim. E quando eu fiquei sabendo que André era compatível, foi um alento, né? Foi uma renovação da esperança, né? Porque foi muito difícil essa fase da descoberta da doença grave, né? Isso é um momento muito difícil, muito difícil. Antes de tudo isso acontecer dentro da nossa família, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Passava na televisão, passa assim, muito rápido, seja doador. Então, a gente nunca tinha conversado sobre isso, mas eu nunca tive dúvida nenhuma de que eu poderia fazer isso. E não é porque era meu pai. Poderia ser outra pessoa, qualquer outra pessoa. É lógico, é óbvio que eu não sei nem explicar porque que Deus me deu essa oportunidade de salvar a vida do meu herói. Eu não sei porquê, mas eu faria isso por qualquer pessoa. A minha missão na Terra é amar o próximo, é me doar para o próximo. Eu acho que a gente nasceu para isso, eu muito mais. E depois que aconteceu isso, eu vi que eu tô aqui para ajudar, para me doar amor, doar carinho, doar órgão, doar tudo. Trabalhar com transplante a gente não escolhe, né? A gente é escolhido. Então, antes de saber, de conhecer sobre transplante, eu não sabia nada, né? Aí, na verdade, o tema transplante ele não é tocado na graduação médica, na graduação de nenhuma disciplina de saúde, nem de fisioterapia, nem de enfermagem, nem de medicina, né? De nenhuma. E quando eu fui para o Rio, na verdade, fui para trabalhar com cirurgia de fígado. Sou cirurgião de formação e lá na cirurgia de fígado tinha uma equipe de transplante de fígado. Então, coincidentemente, eu comecei a me envolver com transplante. Eu falei, puxa, isso funciona, isso dá certo. Eu via pacientes com cirrose que eram terminais, viviam se reinternando com ascite, né, com a barriga d'água, com um problema de encefalopatia, que é confusão mental, com vários... E depois do transplante, a pessoa se tornava com a vida normal, como qualquer outra pessoa, e dando continuidade à sua vida, né? E aquilo me contagiou, é contagiante, né? A gente brinca que é como se fosse uma cachaça, né? Assim, vicia, né? O transplante. A gente vê a morte se transformando em vida, né? É uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que você vê uma família chorando porque perdeu um familiar, a gente vê do outro lado uma família feliz porque apareceu um órgão para ele. E eu consegui ver dos dois extremos, né? Eu tive a felicidade de trabalhar na captação, que era na retirada dos órgãos e no implante. Eu não conhecia o outro lado, que é esse lado da entrevista familiar, da procura, né? Da interdisciplinaridade, né? De que você envolve um monte de pessoas, né?
Então antes, o meu conhecimento de transplante era nulo, eu não sabia nada. Eu achava que a pessoa que ia para o transplante ia morrer. E quando eu tive contato com o transplante, né, no Rio de Janeiro, né, no Hospital Geral de Bom Sucesso, que foi a primeira equipe, e eu vi que a vida continuava, que existia esperança ainda para essas pessoas. A gente fazia futebol de confraternização com as crianças, com os adultos, né? A gente via pessoas que não tinham esperança de viver e depois do transplante casavam, viravam maratonistas, praticavam esporte, vida normal, assim, sabe? E eu falei assim, por que não trazer isso para nossa região, né? Por que não disseminar isso, né? E naquela época achava-se isso impossível, a gente não imaginava. E em 2010 surgiu o Programa Estadual de Transplante, né? Um programa do Estado que conseguiu transferir isso para as regionais. E com isso eu consegui trazer, como eu já sabia o processo de transplante, me convidaram para coordenar essa parte de captação, de busca ativa de doadores, né? Quer dizer, é o outro lado do campo cirúrgico, né? A gente tem o campo cirúrgico que delimita a parte cirúrgica e hoje eu estou coordenando a parte importante que é a da busca ativa, né? Que eu não conhecia e que depois eu passei a conhecer, e a gente vê que não é só cirurgia, que existe uma gama de profissionais. A gente, quando fala de transplante, acha que é só a parte cirúrgica, né? Que é tirar o órgão e colocar, mas não. Antes de chegar na parte final, que é a implantação do órgão, existe uma gama de coisas acontecendo. É a entrevista familiar, é a detecção do potencial doador, são exames, a enfermagem correndo contra o tempo, a família que tem que entrevistar, o médico intensivista dando notícia, enfim, tem uma manutenção do doador, que a qualquer momento o coração dele pode parar. Então, assim, é um processo muito grande até chegar ao final, e várias pessoas envolvidas para que isso dê certo, para que isso chegue ao seu objetivo final, que é a continuidade da vida da outra pessoa. A gente brinca que a morte, a gente fala que a morte, a nossa função como médico, como profissional de saúde, não acaba na morte. Ela tem continuidade, né? Embora na faculdade sempre se ensinou que a morte era o final. E depois, quando lidando com o transplante, a gente vê que a vida continua. Então, acordar depois de um transplante, eu digo que eu falo muito assim para as pessoas que eu convivo, que o meu transplante renal, ele não se fez no dia do transplante. A minha mulher, quando se vai buscar um órgão compatível, a gente é submetido a muitos exames. Então a possibilidade de um transplante não ser compatível é quase zero, a gente é submetido a muitos exames. E a Andréia ficava aguardando o resultado dos exames. Eu ia trabalhar, ia fazer hemodiálise e ela ficava aguardando o resultado dos exames. Então, quando o dia que ela recebeu o telefonema de que ela era compatível, eu não estava em casa, eu estava fazendo hemodiálise. Então, quando eu cheguei, eu não quis tocar no assunto, porque eu pensei, não vou ser compatível, aí ela vai ter que falar algo triste, né? E ela também não se manifestou com medo de me deixar angustiado. E eu cheguei em casa e ela não falou nada, e eu fiquei naquele ambiente, até que uma hora ela olhou para mim e falou, você não vai me perguntar nada? E eu não perguntei nada. Nós nos olhamos e nos abraçamos. Eu acho que o transplante se fez ali, porque eu não tenho dúvida que as relações de troca afetiva que perpetuam são feitas pelo amor, não só pela medicina. Agora, do ponto de vista do transplante em si, a hora que eu acordei, né, e percebi que que tinha dado tudo certo, né, a primeira fala que eu tive quando eu acordei foi, como que está a Andréia? Porque o transplante não seria bem sucedido se a Andréia não estivesse bem. E deu tudo muito certo, né? E hoje eu compartilho do amor da Andréia me purificando. Então eu me considero uma pessoa privilegiada. Depois que aconteceu tudo isso, eu precisei fazer um tratamento com psicólogo, porque foi uma coisa muito grande e o ser humano espera muito de uma coisa que ele faz. E
parece que no momento, depois, o meu sentimento era de receber pouco. E eu precisei fazer tratamento, mas é porque eu era muito nova, eu era uma criança. Mas hoje eu me sinto a melhor pessoa do mundo por ter feito isso. Eu não tenho como explicar. Chega dia 30 de agosto, eu não sei explicar o sentimento. Esse 30 de agosto eu acordei chorando muito. Eu tava muito emocionada. Mas era 11 anos, era uma coisa assim... Poxa, eu dei 11 anos de vida pro meu pai, quantos anos mais eu vou dar? Então, assim, ele tem uma qualidade de vida hoje que ele nunca teve. E foi por causa de um pedaço de fígado, foi por causa de pouca coisa. Tudo que eu fiz lá não foi nada, tudo que eu passei, todas as dores que eu senti, não foi nada. Não foi nada, assim, eu mudei pra melhor. Com certeza. E a pessoa que tem a capacidade de fazer isso, que tem a oportunidade de doar, não precisa ser órgão não, pode ser carinho, pode ser roupa, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. A pessoa que faz isso, essa doação, ela se sente grande. Hoje eu me sinto grande. Ninguém é capaz de me derrubar hoje. Sim, sempre pensei em ser doadora, eu já tinha falado para ele. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu sou muito saudável, pode doar tudo meu. Da mesma forma que com meu filho, se acontecer alguma coisa, que não aconteça, mas eu também dou tudo dele, porque a gente não vai precisar mais daquilo e vai salvar tantas vidas, né? Quantas vidas, quantas famílias vão ser criadas a partir dali, quantos pais vão ter seus filhos de volta, mães vão ter seus filhos de volta. Eu acho que doar é um ato de amor, é um ato de... eu acho que... Eu gostaria que todo mundo pensasse assim. Eu gostaria que todo mundo fosse doador, mas infelizmente tem gente e a gente tem que respeitar todo mundo, né? Eu como receptor, eu já falo como quem precisou de um órgão. Olha, gente, eu agradeço muito. Então, saibam que quem recebeu o órgão tem uma gratidão que é imensurável. Eu tenho a gratidão dos 13 anos de olhares de um filho, eu tenho a gratidão de 13 anos de pôr de sol, de poesia, de alunos, de vida. Por enquanto, eu pretendo ver bastante. Eu falo que eu vou demorar muito para morrer, porque eu sou teimoso, eu gosto muito da vida. Então eu, como receptor, você não está doando um órgão, você está doando a vida para alguém que pode justificar a vida do doador. Então é uma gratidão muito grande. Hoje, meu pai é o meu herói. E, pô, imagina você salvar a vida do seu herói. Isso é impossível, todo mundo quer salvar, é o herói que salva. Quem sou eu para poder ter tido essa oportunidade? Eu não sou ninguém. Deus foi muito generoso comigo. Eu tive a oportunidade de salvar a vida da pessoa mais importante para mim e para minha família. Se meu pai tivesse ido embora, a gente hoje, é óbvio, com o nosso amor que a gente tem, a minha mãe nunca deixou a peteca cair, nunca. Minha mãe é tudo. Mas o meu pai é a graça, o meu pai é a alegria, o meu pai é tudo pra gente. Ele faz tudo. Ele acorda às 5 horas da manhã para fazer o café. Isso não ia existir mais, é coisa simples que eu sinceramente, eu agradeço todos os dias por Deus ter dado a oportunidade de salvar o meu herói. Quem que não quer salvar o seu herói? Então, eu sou uma profissional da saúde, né? Então a gente sempre trabalhou com essa questão. E às vezes é só quando chega muito próximo da gente que a gente valoriza mais. Mas eu sempre valorizei muito
Isso, né? Do trabalho da gente, é uma possibilidade de quantas vidas pode se salvar. E é importante que a gente converse com a família antes, né? O nosso caso foi intervivo, foi minha filha que doou para ele, né? Então, não teve tantos problemas. Mas tem muita gente que pode ser salva, né? Ter uma nova chance, uma nova vida, se tiverem doadores, né? Tanta gente que morre, né, nos hospitais, infelizmente, né? Eu sei que é uma hora triste para a família, mas se você, enquanto estiver em vida, conversar isso com a família, olha, eu vou ser doador. Quando eu morrer, dou meus órgãos, o que puder, né? E fica perfeito, não tem nada de, vai ficar lá com olho fundo, ou alguma coisa assim, vai tirar um pedaço da pessoa, não tem nada disso. Vai saber que ela está viva em outra pessoa, que seja o coração, que seja a pele, que seja o pulmão, que seja o fígado, que seja várias possibilidades, que seja a pele, né? Para recuperar alguma outra pessoa que teve um problema maior, né? Para aliviar a vida de outros. Então isso é um gesto muito bonito. Para as pessoas que passam por situações como essa, de doar um rim, ou de ter que submeter a um transplante, principalmente as que doam, né? Porque a que recebe o rim, ela no momento do transplante, ela não sofre, ela está agregando, ela está se purificando, O doador, ele sim é o altruísta, ele é o generoso na história, né? Não que o receptor fosse ruim, mas quem doa, quem se propõe ao ato da generosidade, repartir a vida, né? Às vezes tem muito medo, né? Porque é um procedimento cirúrgico, né? Tem riscos, né? De qualquer cirurgia. Se você for fazer uma varize, uma operação de varize, você tem riscos. Mas eu acho que, tenho certeza que esses momentos de doação, eles são sempre vinculados a um processo de amor, de afeto, tem sempre uma história muito forte por trás. Então, o que eu poderia dizer para quem vai doar e quem tem essa generosidade com as pessoas que precisam, saibam que vai valer a pena, porque você vai dar, na forma de amor, a possibilidade da pessoa amar, viver, e que é o que nos resta. O que nos resta dessa vida a não ser esse eterno pensar no que você fez de bom, né? Então, é um procedimento cirúrgico, existem riscos, que a medicina pode explicar com detalhes, mas existe algo muito maior, que é a salvação da vida, que é a perpetuação do amor, quase. E a minha mãe sempre fala, quando ela descobriu que estava grávida de mim, foi pela cigana, não sei se você sabe disso. Minha mãe trabalhava no hospital da CCN, né? Aí ela ia pegar no plantão. Aí a moça lá, que era tal da cigana, teve alta, mas estava esperando minha mãe chegar, que ela queria ler a mão da minha mãe. Aí ela foi e leu. Aí falou assim, tem surpresa aí, vem 2. Aí minha mãe, não pode. Aí a minha mãe deixou pra lá, não falou. Falou, gente, ela falou que vem 2. Mas, gente, eu já liguei as trompas, não tem como vir mais filho. Passou um tempo, minha mãe descobriu que estava grávida. Minha mãe fala que a casa da mulher encheu de uma fila que foi só. E aí, a minha mãe descobriu que estava grávida, mas não era de 2. Era de 1, era eu. E aí, a minha mãe fala que 18 anos depois, ela descobriu que a moça estava certa. Porque da onde veio 1, depois eu salvei a vida do meu pai. E o meu pai é o segundo filho. Porque a gente teve que cuidar dele como se ele fosse um filho. Dar banho, dar comida, limpar, fazer tudo. Aprender a andar, aprender a falar. Foi tudo de novo. Então, era o segundo filho. Então, aquela moça, essa história começou naquela moça. Porque se não fosse ela, a minha mãe não ia saber ligar o ponto.
Então, essa história é legal, assim, o ciclo fechou, a gente teve realmente um filho. O sentimento para minha mãe é esse, que o segundo filho é que veio daqui, e essa história é legal, a nossa história é legal. Naquele dia, primeiro dia que te vi, só você se apoderou de minha visão, apagando a multidão, reacendendo meu coração, ressuscitando tanta emoção. Depois daquele dia, só você ficou. Não escoou com chuvas de verão, ficou aquecendo tantos invernos, protegeu-me, livrou-me de meus infernos. Desde aquele dia, só você sempre me acompanhou. Permaneceu quando ninguém quis tanto me ver feliz que se fez em mim. Purificou-me, salvou-me e me embrotou.